Um governo cujo programa é chumbado pela Assembleia da República pode ser mantido em funções e em funções de gestão pelo Presidente da República? Boa noite também ao professor Passago Gouveia. Não, do meu entender a questão não se coloca. Eu aí tenho a mesma opinião do professor Jorge Miranda, do professor Jorge Reis Novaes, do professor Vitalino Canas, acompanho-os perfeitamente. Aliás, é a opinião que sempre tive enquanto ensinei. Eu entendo que um governo que é admitido na Assembleia da República, isto é, se houver uma moção de rejeição, a consequência E nós sabemos que já há 3 e todas elas vão ser apoiadas pela maioria de esquerda no Parlamento. Para falar uma linguagem simples para as pessoas perceberem em casa, a consequência imediata é a demissão. E, portanto, havendo uma demissão, esse governo não está em gestão. É, de facto, um governo demitido. E o Presidente não pode fingir que não aconteceu nada, como também já disse na televisão o professor Jorge Reis Novaes. E, portanto, o que tem de fazer, de seguida, ele nem sequer pode dissolver a Assembleia neste contexto, não é? Porque está-lhe vedada essa possibilidade. É ouvir os partidos, 6 meses é ouvir os partidos e nomear um novo governo. É exatamente isso que ele tem de fazer. Portanto, do meu ponto de vista, está completamente afastada a possibilidade sequer de considerarmos um cenário de governo de gestão. Acho que é inconstitucional. Eu já disse aquilo que pensava. É claro que este governo está em funções. Quero responder à consideração política. Não, mas quando está, este claro que está em funções, eu digo, num cenário em que for rejeitado, do meu ponto de vista, é um governo demitido e nem sequer há governo de gestão e o Presidente terá de dar os passos que foram aqui referidos. Quanto às considerações políticas relativamente ao Partido Socialista, eu não lamento o que o Partido Socialista fez, obviamente, pelo contrário, aplaudo. O que eu lamento foi o que o Presidente da República, ou a concessão que tem sido dada relativamente ao papel que o Presidente tem na indigitação do Primeiro-Ministro. Porquê? Porque o Presidente, no fundo, tem um poder que o obriga antes a ouvir os partidos políticos. E ouve os partidos políticos, como teve de ouvir todos os outros partidos políticos, que não o PSD e o CDS, precisamente não para tomar chá ou para tomar Coca-Cola, mas precisamente para saber quais é que são as intenções deles, nomeadamente se têm a intenção de rejeitar aquele governo ou não. E foi isso que aconteceu e é importante para o Presidente ter estes dados na mão. E com toda a legitimidade, indigitar ainda assim, como fez o Passos Coelho, apesar de eu ter achado o discurso lamentável, nomeadamente porque assassinou civicamente 1 milhão de portugueses. E provavelmente também considerou que foi uma perda de tempo. Não, quer dizer, eu acho que é absolutamente legítimo indigitar, é uma decisão do Presidente. Acho que, como se demonstrou agora na votação da eleição do Presidente da Assembleia da República por voto secreto, em que não há qualquer possibilidade de domínio de disciplina de voto, quer dizer, ficou-se que é evidente este cenário, mas quer dizer, é um passo absolutamente legítimo do Presidente, não contesto isso. Simplesmente agora os cenários de facto são esses, quer dizer, o Presidente o que é que pode fazer? O Presidente neste momento ou ouve os partidos e lá está, como eles respondem perante o Parlamento, quer dizer, onde se formam os governos é perante o Parlamento, os portugueses não elegem maiorias de governo, elegem de facto deputados, e é no quadro parlamentar que os governos se formam. O Presidente deve, de facto, nomear outro governo, se não ficarmos na tal situação, e mesmo um governo de iniciativa presidencial. Já lá vamos. Isabel Moreira, o Presidente da República, dizia-me há pouco, não pode manter esse governo em funções, mas pode fazer uma coisa que é, tem que convidar o segundo partido mais votado, nomeadamente António Costa, a apresentar-lhe uma solução de governo, Exato. Mas perante essa mesma solução, rejeitar essa solução e não impulsar António Costa. Sim, quer dizer, imaginando que estamos em Marte, não é? Portanto, porque essa solução é tão absurda. Mas estamos absurda. em Portugal. Exato. 2015. Não, e a Cavaco Mas neste Silva, caso isto é mais Júpiter. E a Cavaco Silva, eu por acaso acho que foi dito há pouco que Cavaco seguia uma doutrina que era de não praticar atos inúteis. Eu acho que ele por acaso muitas vezes chega a doutrina de não praticar atos úteis. E acho que de facto ele podia ter antevisto este cenário e ter nomeado logo um governo de esquerda, seria uma hipótese, porque acho que mais tarde ou mais cedo, mais semana, menos semana, pelo cenário parlamentar vai ser. Essa é a tese de perda de tempo. Ainda assim, este governo foi nomeado, quem venceu as eleições, a partir do momento em que é chumbado. Uma coisa é não vetar porque é inútil, outra coisa é não impulsar um governo. Não vamos comparar a impotência de um veto com a impotência de um governo, são duas coisas distintas. Temos que falar um de cada vez que não nos entendemos, mas eu estou a dizer que é obviamente legítimo. É legítimo ter feito isso. Temos que nos entender, mas pode haver debate. Isabel, deixe-me recentrar a questão. A questão é, se fizer um governo de iniciativa presidencial, como aconteceu com a doutora Lourdes Pintacilgo, portanto, se fizer um governo em que o próprio Presidente escolhe um conjunto de personalidades, que é uma coisa que penso que a Constituição não impede, o que acontece é que esse governo também tem de passar na Assembleia. Portanto, é evidente que também vai cair.
Portanto, aí sim estamos perante um ato absolutamente inútil. Daí a minha referência à Marte. Era no sentido de que aí é mesmo uma inutilidade total. Porque assim como o governo formado por Passos Coelho, já sabemos agora, e tivemos a prova na votação de Ferro Rodrigues para Presidente da Assembleia, que vai cair, um Presidente da Iniciativa Presidencial também teria de passar na Assembleia. Porque efetivamente é na Assembleia que os governos são validados, não é nas urnas. E por maioria de força também seria chumbado por essa maioria de esquerda. Exatamente, porque, repito, é na Assembleia que os governos são validados, não é nas urnas. E, portanto, sintetizando, se o governo de Passos Coelho for chumbado, como vai-se a Cavaco Silva, não resta outra alternativa senão aceitar António Costa como Primeiro-Ministro? Não. Não. De acordo com aquilo que é a tese da Isabel Moreira. A não ser que haja um golpe de Estado, não é? Não vejo outra alternativa. Porque não pode nomear um governo de iniciativa presidencial e não pode manter esse governo em funções. Pode nomear um governo o governo de Estado não pode. A iniciativa presidencial pode, mas tal como agora o de Passos Coelho, eu estou a saltar a fase em que vai ser chumbado também, não é? Portanto, aí sim seria a doutrina dos atos inúteis uns atrás dos outros, não é? Portanto, não seria Marte, mas seria Cavaquistão, não é? Portanto, não há outra hipótese. Isto é uma questão que pode demorar mais ou menos. E depois há uma irresponsabilidade política, que já foi aqui referida. Era vivermos em duodécimos, eram as leis todas deixarem de entrarem em vigor, ter que se devolver os salários de um dia para o outro aos funcionários públicos, era vivermos em duodécimos, era ser o Tribunal Constitucional todos os dias a decidir o que é que se pode ou não fazer, era a oposição a poder legislar e o governo altamente limitado. Essa parte é muito interessante, a questão do seria uma irresponsabilidade. Isabel, deixa-me pôr eu queria só aqui, do meu ponto de vista, claro, retificar uma coisa que é o seguinte, quando não passar o governo de Passos Coelho, quem demite Passos Coelho não é o Presidente, é a Assembleia. Portanto, aqui é preciso distinguir entre demissão e exoneração. A Assembleia já o demitiu. E, portanto, nesse momento nós temos um governo demitido, não temos um governo em funções. Temos um governo diminuído, um governo em poder. Um governo demitido e, portanto, o Presidente, como eu disse há pouco, do meu ponto de vista, Mas faz sentido esta diferença entre demitido e exonerado ou não? Do meu ponto de vista de todas aquelas pessoas que eu citei há pouco, o Presidente não pode fingir que não aconteceu nada, tem que proceder ao normal, isto é, ouvir os outros partidos e formar outro governo. Porque realmente, noutra situação, há uma coisa que às vezes é difícil de passar para quem não lida com estas matérias, que é, há muitas inconstitucionalidades que não têm sanção. Por exemplo, nós dizemos, mas não há prazo para fazer isso. Realmente não há. Mas nós temos é que retirar do espírito e da letra da Constituição o que é inconstitucional e o que não é. Por exemplo, o Presidente tem 40 dias para promulgar um decreto-lei. É o que diz a Constituição no artigo 136. E dizemos assim, se não promulgar nada, não acontece nada, não está lá prevista nenhuma sanção. Por isso é que é normal que se pergunte neste debate, e se não acontecer? A questão é, o que se retira é isto que eu disse. O que aconteceu com o discurso do Presidente, para além daquilo que eu disse, de ter achado altamente desrespeitador de todos os partidos e de 1 milhão de portugueses que de repente perceberam que não valiam nada, é que o Presidente teve uma clara intenção com aquele discurso, foi dividir o PS. E teve o efeito completamente contrário, quer dizer, eu penso que a esquerda já não precisava, mas se houve efeito cimento daquele discurso... Foi de unir o PS e provavelmente facilitaram o PS já estava unido, isso eu posso dizer. E um acordo à esquerda com o PCP e o Bloco de Esquerda. Eu estou lá dentro e posso lhe dizer que o PS já estava unido. Eu, por acaso, não estou lá dentro, eu não sou deputada, a doutora Isabel Moreira, se houvesse algum problema, um deputado que é apelado pelo Presidente da República em clara violação do espírito da separação de poderes, a dizer vote desta maneira, eu sinto-me ofendida no meu mandato, não é?